Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje a gente está fazendo aqui direto da Sala do Cultura, da nova central do Força Jovem, a Central Nacional do Força Jovem Universal, que foi inaugurado no dia 1º de dezembro, e você que não conhece, você é convidado a conhecer. A gente está aqui na Sala do Cultura, usando essa sala hoje, onde o pessoal normalmente ensaia teatro, dança, e se você curte isso também, você é convidado para vir aqui, para fazer aulas, para participar dos nossos musicais. Você sabe o que tem aqui, né? Se você não conhece ainda, você deve conhecer. Nós temos na parte de baixo lá a área dos jogos, nós temos a área das artes marciais, temos o estúdio da banda, FJU, salas de aula. Então você é o nosso convidado. Aliás, eu vou deixar um videozinho aí com vocês para que você conheça um pouquinho mais sobre a Central, e daqui a pouco a gente volta para conversar com a Natália e com o Alisson, que estão aqui com a gente, que vão compartilhar um pouco da história deles, tá bom? Então não sai daí não, que a gente já volta já. E para conhecer um pouquinho mais sobre o Força Jovem Universal, entra no nosso site, forçajovemuniversal.com, dá uma olhadinha no Instagram, que é o oficial FJU, participa de uma reunião. Eu tenho certeza que você vai em breve fazer parte desse grupo de jovens, o maior grupo de jovens do mundo, pode ter certeza disso. E se não for o maior em número, é o mais animado, é o mais direcionado, e eu tenho certeza que fazendo parte desse grupo, você também vai arrebentar. Não sai não, que a gente já volta já para conhecer a história deles. Imagina um lugar feito especialmente para você. Um espaço onde seus sonhos ganham força. Suas habilidades se desenvolvem e sua vida é transformada. Sejam bem-vindos à Central Nacional da Força Jovem Universal. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em um ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração. Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o Templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo,
Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos. Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família. Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa a vir conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu estou aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela. Comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés. Estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento y el ambiente en general. Central Nacional da FJU. O lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais um. Somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Pois é, se você quiser conhecer a Central e saber os horários das aulas, os horários em que se encontra aberto, varia de dia para dia. Então você pode acessar o Instagram da Central, que é Central FJU. Ali você vai conhecer mais sobre esse local aqui que foi criado, pensado em você que é jovem, tá bom? Então vamos lá, vamos bater um papo com eles aqui. Natália, tudo bem? Quantos anos você tem? 25. Você está há quanto tempo no Força Jovem? Faz 4 anos. 4 anos, né? Sim, senhor. E como é que você chegou? Como é que era a sua vida? Conta pra gente aí. Eu cresci na igreja, muito antes de eu nascer, os meus pais e minha família já iam na igreja, né? Eu cresci na igreja, fui na IBI, FTU, Força Jovem. Quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, a minha mãe faleceu. E isso causou um impacto muito grande em mim, porque a minha mãe era uma mulher muito de fé. Por mais que ela estava doente, tudo, ela ia se arrastando para a igreja, ela nunca perdia a fé dela. A minha tia é obreira, né? E ela sempre ligava, mesmo quando ela não conseguia ir para a igreja, ligava para minha tia orar nela. Na reunião de sexta-feira, quando ela não conseguia ir, ela pedia para minha tia fazer oração forte dela em casa. E quando ela faleceu, eu não entendia que Deus tinha levado ela. Eu entendi que Deus permitiu que o diabo tinha levado ela. Então isso causou um impacto muito grande em mim. Foi aí que eu parei de frequentar a igreja. Aí eu comecei a ir para o mundo. Eu conheci a pornografia dentro da escola.
Eu comecei a sofrer bullying. Com isso, os meninos me zoavam muito, as meninas me zoavam muito. Eu comecei a tirar foto do meu corpo para mostrar que eu não era só aquilo. Só que eu não conseguia chegar até o fim. Eu tirava foto, eu postava, só que quando vinha me procurar, eu ficava com medo, eu bloqueava, eu sumia. Eu só ia da escola, eu ia para casa, eu ficava trancada dentro do meu quarto. Ao longo dos anos, a minha irmã começou a fazer muita coisa errada. E isso começou a gerar muita briga dentro da minha casa. Muita briga mesmo. Meu pai ia para cima dela, ia bater nela. Eu creio que Deus segurava ele, porque ele ia matar ela. Todo mundo ia para cima dele para poder segurar ele. Eu ia para o banheiro chorar. Eu ficava cerca de 2 horas chorando, tomando banho dentro do banheiro. E isso começou a criar um vazio muito grande dentro de mim. Quando eu tinha 20 anos, a gente descobriu que o meu pai tinha um filho. Esse filho era mais velho que eu. Então, automaticamente, a minha mãe já sabia que ele tinha esse filho. E eu comecei a ficar com uma raiva muito grande da minha mãe por conta disso. Minha mãe já estava morta. E do meu pai também. Foi aí que eu só ficava dentro do quarto. Eu não saía pra nada. Eu fiquei meio que um início de depressão. Minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, minhas irmãs saíam, ia para show, ia fazer tudo e eu não ia para lugar nenhum. Chegou o ponto de meu pai implorar para mim sair com as minhas irmãs, porque ele estava começando a ficar preocupado. E isso começou a causar doenças dentro de mim. Comecei a ficar com manchas dentro do meu corpo, o meu cabelo caiu, eu quase fiquei careca. Meu pai gastou litros de dinheiro, R$500 em um shampoo, R$1.000 em um shampoo e nada resolveu o meu problema. E eu não tinha paz dentro de mim. Era muita briga dentro da minha casa, muita briga na casa da minha avó. Chegou ao ponto que eu falei assim, o que eu estou fazendo no mundo? É só briga. E era um vazio muito grande dentro de mim. Quando eu estudava, eu ainda ia para a escola, me distraía. Só que quando acabou os estudos, era só a minha casa e eu só conhecia a briga. Foi aí que eu lembrava da onde eu tinha vindo e eu tinha paz. Por mais que eu não tinha o Espírito Santo, mas eu sabia que aquele lugar me trazia paz. Foi quando eu comecei a voltar para ir para a igreja. Eu voltei aí, mas eu não prestava atenção. Eu dormia no banco, eu trabalhava em buffet infantil. Então eu ia à noite, eu dormia a reunião inteira, eu não prestava atenção. Aí tinha uma obreira do Força Jovem que sempre implorava para mim ir para Força Jovem, só que eu sempre ignorava ela. E um dia, minha tia, que é obreira, ela me convidou para ir numa quarta-feira. E eu fui. E foi um bispo convidado que foi lá e ele tocou no que eu tinha, que era o vazio dentro de mim. Eu não sabia o que era o vazio. Eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando dentro de mim que me causava tristeza. Eu não sabia mais o que era rir, eu não sabia mais ser feliz. E quando ele falou desse vazio, ele me descreveu, eu falei, é isso aí. E chamou lá pra frente, aí eu fui lá na frente, eu falei com Deus, eu não sabia falar. Por mais que eu cresci na igreja, mas eu não levava a sério, eu só ia por ir mesmo, porque a minha família ia. E a partir dessa oração, eu comecei a pegar sério com Deus, aí eu comecei a ir no Força Jovem. Assim que eu comecei no Força Jovem, começou o jejum de Daniel. Aí a sobreira, ela apresentou o jejum de Daniel para mim, só que eu era muito viciada em Instagram. O Instagram foi onde eu achei alguma coisa para preencher o meu vazio, que foi o Instagram. E eu não conseguia parar de ver Instagram. E quando ela apresentou o jejum de Daniel para mim, eu falei, não, isso é coisa de Deus, não vou parar de ver Instagram. Instagram é onde eu acho refúgio. Aí ela me explicou, eu deixei o Instagram, troquei o Instagram por outras coisas, comecei a evangelizar, comecei a assistir vídeos do Força Jovem no YouTube. E foi aí no domingo que eu recebi o Espírito Santo. Eu falei para Deus que eu não aguentava mais, que eu não tinha mais para onde fugir. Eu já tinha tentado todas as formas no mundo e nada preenchia aquele vazio. E se ele não tirasse, eu não cheguei a pedir o Espírito Santo. Eu pedi para ele tirar o vazio de dentro de mim. Que eu queria ser feliz, eu não sabia mais o que é dar risada verdadeira. E foi nesse domingo, no reunião das 9h30, que eu recebi o Espírito Santo. Ele me deu a alegria de verdade. Quanto tempo atrás foi isso? Faz 3 anos. 3 anos, né? Então, eu estava ouvindo você falar sobre a sua mãe, né? Você disse que a sua mãe era uma mulher de fé. Sim, senhor. Né? E você crê que ela foi salva. Sim, senhor. E você ficou com raiva de Deus ter ela levado. Fiquei com raiva. Eu achava que... Eu não entendia que Deus levou ela. Eu entendia que Deus permitiu que o diabo levou ela. E isso que me causava mais raiva. Porque eu sabia que Deus tinha o poder de impedir e ele não impediu. Então, antes de eu conhecer a fé, eu achava que ela estava no inferno. E a minha tia Cabreira já tinha sentado comigo e conversado, falando assim, Deus permitiu. A sua mãe tinha uma fé, ela foi salva. A gente tem que pensar nisso, ela está salva. Então, quando a gente ama alguém, a gente quer o melhor para essa pessoa. E minha mãe estava no céu. Eu não tenho o que eu teria melhor para ela do que isso. E depois você ficou com raiva de ter descoberto que seu sabia. pai tinha um filho antes. Sim, senhor. E ela sabia disso. E eu estava com raiva dela, ela já morta. Então, provavelmente ela perdoou. Sim. E seguiu em frente para sustentar a família dela, né? Para que você tivesse um pai. Não é verdade? Sim, mas você vê como seus olhos ficaram ruins para aquilo que aconteceu. Que é justamente o que acontece quando a pessoa não tem... não nasceu de Deus, ela não tem os olhos espirituais,
ela enxerga tudo de uma forma equivocada, né? Então, por exemplo, ninguém gosta de perder um familiar. A gente não quer perder um familiar. É triste. Mas quando um familiar parte e aquela pessoa é salva, a gente sabe que ela andou nos caminhos de Deus, ela não é perdida, ela é promovida. Ela vai para um lugar, inclusive nós tivemos uma reunião na quarta-feira passada, muito maravilhosa, que foi falado sobre o terceiro céu. E esse assunto vai continuar agora, nessa quarta-feira, falando do céu, do lugar que Deus tem preparado para a gente, que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Então, quando a pessoa tem esse entendimento, primeiro ela vive a vida dela para isso. Ela vive a vida dela não pensando na vida aqui, mas pensando no céu. Então, não pensando na casa que ela quer comprar, mas na morada que foi construída para ela no céu. Não pensando no corpo físico, mas no corpo celestial, o novo corpo que nós teremos. Ela vive com esse intuito, com esse desejo, e ela sabe que quando o dia chegar, porque ela não vai poder ir para esse lugar antes de morrer, quando o dia chegar, então é o dia da alegria, porque a pessoa foi para estar com o Senhor Jesus. Quem é salvo e tem esse entendimento sabe disso. A tristeza fica quando a gente perde um familiar que a gente sabe que não andou nos caminhos de Deus. Aí realmente é triste, porque não há nada que se possa fazer mais pelas pessoas que já morreram. Não é verdade? Também não adianta ficar se lamentando, porque não vai resolver o problema. Mas quando uma pessoa é levada com o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, é uma alegria. E você não tinha esse entendimento, porque você não conhecia ele ainda. Sim, né? senhor. Então eu fico imaginando, a sua mãe lá deve ter descoberto de seu pai, em vez de falar, em vez de separar, em vez de brigar e deixar vocês sem pai presente, ela deve ter aturado, ela deve ter lutado para perdoar, ela deve ter, quer dizer, ela deve ter sido um exemplo. E eu creio, bispo, que através desse perdão dela, ela ganhou a alma do meu pai também. Exatamente. E depois você ainda ficou com raiva dela. Fiquei com raiva dela. Mas são os olhos, né? Quando a pessoa conhece a Deus, é diferente. É isso que tem que acontecer com você. Aliás, hoje é dia de algo a mais. É aquela reunião especial que nós temos para quem quer aprender mais, para quem quer se conectar com Deus. É uma reunião diferente do Força Jovem, diferente do Encontro Jovem. Mas é aquela reunião para quem quer algo a mais na vida espiritual. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, você é o nosso convidado para estar aqui com a galera do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás. A gente fica aqui na Central até mais ou menos umas 7 da noite. A gente fica aqui nesse lugar, a gente tem aulas, tem os cursos, o pessoal fica aqui se divertindo e aí todo mundo sai para que a gente possa estar juntos ali na nossa Catedral do Brás para essa reunião do Algo a Mais que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, se você vive aqui perto, você pode vir para cá. Se você não está aqui perto, nos lugares onde tem a Força Jovem, nós também temos essa reunião, em alguns lugares na segunda, outros na terça. Aí fica a seu critério aí para descobrir onde você participa, qual o horário da reunião do Algo a Mais. Tá bom? Então, se você quiser, hoje a gente vai estar aqui, vem aqui para o Templo de Salomão e você vai participar dessa reunião conosco, vai aprender. E quem sabe, se você tem os olhos maus, seus olhos não vão ficar bons. Se você não conhece ele ainda, não tem esse entendimento, isso aí vai acontecer com você. Ok? Você participa do Força Jovem aonde? De Guarulhos. Guarulhos, na Sim, Catedral senhor. de Guarulhos? Catedral lá? de Guarulhos. Aliás, qual é o dia do Encontro Jovem lá? Segunda-feira também? Domingo. Do Algo a Mais? Do Algo a Mais é segunda-feira, às 7h30. Então, daqui a pouquinho, lá às 7h30 da noite também. Você vai correr para lá. Sim, senhor. Né? Então, se você quiser, você é o nosso convidado. Tá bom? A gente já volta já. Não sai daí, não. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais,
Se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Pois é, a gente está de volta, lembrando a todos que nesse final de semana tem encontro jovem para você que quer participar conosco todos os sábados às 16 horas, tá bom? Vamos lá, e você, Alisson, não é isso? Você é da onde, Alisson? Eu sou de Vila Luzita, Bloco ABC. Vila Luzita. Qual o endereço lá, o dia do encontro jovem, como é que é lá? Lá o encontro jovem é domingo às 3h30 e o Algo a Mais sexta-feira às 7h30 da noite. Sexta-feira, né? Sexta-feira. E aí, conta pra gente sua história. Tá com quantos anos? Eu tô com 17 anos, bispo. Bom, eu cresci na igreja, né? Meus pais, eles são obreiros. Então, vamos se dizer que eu já cresci num costume evangélico, né? Já cresci em berço evangélico. Só que, ao passar do tempo, né? Eu ia pra igreja, só que eu não queria, de fato, ali um relacionamento com Deus. Eu ia apenas para esquentar banco. Né? Muitas das vezes eu ia até obrigado, né? Porque minha mãe falava, sai desse celular e vai para a igreja, e eu tinha que ir, mas só que eu não queria de fato, bispo, ali um relacionamento com Deus. E aos 11 anos eu comecei a passar por uma época de curiosidade, né? Onde eu comecei a olhar para o brilho do mundo, para o colorido do mundo, e eu comecei a me interessar. E para ajudar nisso, eu tinha amigos também que me afastavam de Deus, né? Amigos que, através dessas amizades, eles me incentivavam ao mal, né? Eles me apresentavam a bebida, eles me apresentaram o narguile, o vape também, aquele cigarro eletrônico, que foi aonde eu comecei a usar para mim também ser igual a eles, né? Eu tinha essa necessidade de ser igual a eles por conta do vazio que eu tinha, né? Eu não era uma pessoa completa. E foi ali onde eu comecei a me envolver com meninas, né? Eu saía com várias meninas, conversava com várias meninas, eu iludia essas meninas porque eu não queria nada de fato. Eu queria apenas me preencher, né? Era um vazio que eu sentia dentro de mim. E teve uma situação também, bispo, onde eu comecei a conversar com uma menina, isso minha mãe não soube disso, né? Eu comecei a conversar com essa menina e ela começou a ficar excessivamente apaixonada por mim, né? Justamente por eu iludir ela. Eu prometia várias coisas para ela e foi ali onde ela começou a falar para mim, né? Na época que eu comecei a querer ir para a igreja, a querer ter um relacionamento sério com Deus, ela falou: você pegar firme com Deus, se você me abandonar, eu vou começar a me cortar e eu vou me matar, eu vou tirar a minha vida. Então vamos se dizer que ela começou a usar com chantagem emocional, que eu me senti preso naquilo ali. Aí ela mandava fotos também de que se cortava ali o corte profundo. Ela mandava foto, teve uma situação que ela foi parar até na UTI por conta disso, né, do corte profundo. E eu não sabia o que fazer. Eu estava naquela situação, eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, se minha mãe descobrir isso, se a mãe dela descobrir isso, eu não sei o que vai ser de mim, né? E ali, bispo, foi aonde eu tomei a decisão, né? Ninguém chegou em mim, na verdade ninguém do Força Jovem chegou em mim. O que me fez ir até Deus, justamente aquela situação do fundo do poço, onde eu cheguei naquela situação no banheiro ali, eu lembro até hoje, que eu chorei ali, eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu era da tua presença, eu estava na sua casa, só que agora olha onde é que eu vim parar. E foi ali onde eu tomei a decisão de ir, né, bispo? Eu tomei a decisão de ir, eu comecei a ir no FTU, ali da igreja. E ali no FTU foi onde eu comecei a me desenvolver espiritualmente, onde eu tive um novo nascimento, né? Eu lembro até hoje que foi onde eu tive uma experiência com Deus. Antes de eu sair de casa, eu lembro que eu olhei no espelho e falei, não, eu não preciso mais dessas coisas que eu tô aqui. Eu usava boné, eu usava brinco, eu usava colar, tudo aquilo ali, para aqueles ornamentos, aqueles enfeites, para poder me preencher. Eu falei, não, hoje eu vou do jeito que eu sou. E foi ali onde eu tirei o meu boné, eu lembro até hoje, eu entreguei na mão da minha mãe, tirei aquele brinco, joguei longe, tirei a corrente, joguei fora e falei, hoje eu tomo uma decisão de ir de outra forma, do jeito que eu sou. E foi ali, bispo, naquele encontro do FTU que eu tive uma experiência com Deus, né? Eu lembro até hoje que a obreira, ela descreveu a minha vida, tudo que eu estava vivendo. Ela falou, você que está vivendo num mundo de emoções, você tenta se preencher de alguma forma. E eu até me perguntava, poxa, será que alguém falou da minha vida para ela? E não, de fato, era Deus mesmo, né? Falando comigo. Então ela falou, você que quer tomar essa decisão de largar essa vida, vem aqui e sobe no altar. E ali, bispo, foi onde eu me derramei, né? Ali eu me humilhei diante de Deus. Eu falei, meu pai, eu finjo ser o que eu não sou. E o Senhor sabe quem eu sou de fato. O Senhor sabe que isso aqui é uma mentira.
muitas das vezes eu quero parecer para as pessoas o que eu não sou de fato, mas o Senhor me conhece. E foi ali, bispo, depois daquela busca, onde eu não fui batizado com o Espírito Santo ali, mas ali, bispo, eu já me senti transformado. Ali eu já tive um novo nascimento com Deus, que foi depois daquele dia onde eu comecei a me comportar de forma diferente, eu já me vestia de forma diferente, eu já falava de forma diferente. Então ali foi onde eu comecei a ter uma vida séria com Deus, né, bispo? Então, ao passar do tempo, foi aonde chegou o batismo com o Espírito Santo, né? Ali eu já comecei a incentivar os jovens que eu incentivava ao mal, né, que me incentivavam ao mal, eu comecei a incentivar eles a ir para a igreja junto comigo, né, que hoje em dia eles estão na igreja, são batizados com o Espírito Santo, estão no Força Jovem também, né, e o meu batismo com o Espírito Santo, ele aconteceu no dia 5 de janeiro de 2023, bispo, que foi depois da graduação que eu passei do FTU para o Força Jovem. O meu batismo com o Espírito Santo não foi no domingo, não foi na quarta-feira, não foi num evento especial na igreja. O meu batismo com o Espírito Santo foi no jejum coletivo, né? Onde, na madrugada antes, eu fui decidido, eu estava decidido. Eu falei, meu pai, eu não aguento mais. Poxa, eu estou aqui, eu já larguei tudo, eu já larguei os meus costumes, eu já larguei o meu jeito, eu não tenho o teu Espírito ainda. Eu estava revoltado. E eu falei, meu pai, eu preciso ser batizado com o teu Espírito amanhã, no jejum coletivo. E eu fui determinado com isso dentro de mim. E na busca ao Espírito Santo, foi aonde eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Não foi nenhuma emoção, não foi nenhum arrepio, não foi coração acelerado. Eu simplesmente recebi uma certeza que Deus estava comigo. Como Davi, né? Davi, ele estava diante de um gigante e ele olhou para o tamanho do Deus dele e falou, eu sou capaz. E foi ali que eu me senti capaz. Eu via que Deus estava comigo. E foi ali, então, que eu comecei a me desenvolver, comecei a me dar mais no grupo jovem, eu comecei a evangelizar mais, eu comecei a me dar mais na presença de Deus. Eu incentivava aqueles amigos que me incentivavam mal, eu comecei a incentivar eles para a presença de Deus. E ali começou, bispo, a minha nova vida, né, com Deus. Você está com quantos anos? Você falou? Eu estou com 17 anos. Trabalha, estuda, está fazendo o quê? Eu trabalho, bispo, trabalho. Trabalha com o quê? Barbearia. Eu sou barbeiro, eu corto cabelo. Então, qual você acha que seria o seu futuro se você não tivesse tomado uma decisão de andar nos caminhos certos? Como é que você se estaria daqui a alguns anos? O que você acha? Ah, bispo, eu acho que eu nem vivo eu estaria. Porque da forma que eu estava ali, eu estava indo de mal a pior, né? Porque o que acontecia? Eu primeiro comecei ali, vamos dizer, colocando um boné, depois foi um brinco, depois foi, eu já não estava suficiente, aí eu coloquei uma corrente, aí depois, não, eu quero mais, e aquilo ali foi criando uma necessidade, depois que eu conheci a bebida, e primeiro foi um gole, eles me ofereceram um gole, né, mas aquilo ali eu falava, não, eu quero mais. Eu criava essa necessidade demais, eu tinha essa necessidade demais, porque eu era vazio. E aquele vazio parece que quanto mais eu tentava preencher, mais aumentava, né? Então ali, eu lembro até hoje uma situação onde eu queria... Eu estava na casa de um amigo e ele me ofereceu um copo de bebida, né? E ali eu bebi uma vez, aí eu falei, não, eu quero mais. Eu bebi 2, bebi 3, bebi 4 e foi aonde ali eu vamos dizer que eu saí do normal, né? Eu me aprofundei ali na bebida procurando preencher aquele vazio. Foi uma situação tão feia, bispo, que ele teve que me levar em casa, né? Eu tive que fingir para minha mãe que eu estava bem. Aí o senhor imagina a situação, eu bêbado, né, embriagado, e eu fingindo para minha mãe ali que eu estava bem, sendo que eu não estava bem. Então eu cheguei a esse ponto de vazio para poder me preencher, bispo. E nós falamos no Luau 5G sobre as 5 conexões, né? E uma delas são as amizades, que é uma coisa que você tem que cuidar muito. Inclusive tem a nova canção da banda FJU, que vale a pena você ir lá e ouvir. Entra no canal da banda FJU no YouTube e você vai procurar a última canção que tem lá, que é Se Ligam no Que Falam. Aliás, a gente vai colocar o clipezinho aí quando terminar. Se Ligam no Que Falam é o nome da nossa nova canção da banda FJU, que fala exatamente sobre isso, sobre essas amizades, né? Que as más conversas, elas corrompem, destroem os bons costumes. E uma das conexões que nós fazemos, falei das 5 no Luau, uma delas são com outras pessoas, com amigos. Não tem como você não é uma ilha, você não vai viver só. Você vai ter pessoas no seu trabalho, você vai ter pessoas na escola, na faculdade. Então, você tem que escolher muito bem as suas amizades. Você tem que ter muito cuidado para que você não venha a ser influenciado por pessoas que, quando você precisar, não vão estar lá para você. Você tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque
É muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, para um jovem conseguir resistir à pressão. Qual é a pressão? Como você falou, todo mundo ali no círculo de amigos colocou brinco. Se você não colocar, fica chato, supostamente chato. Ia ser o chato, ia ser Né? o... Ah, por que você não faz? Ah, você não se garante não, e não sei o que lá, que não sei o que. Quer dizer, aí todo mundo andando daquele jeito, é o boné para trás, é a corrente. Então, você fica assim, poxa, se eu não fizer, eu não vou pertencer a esse grupo aqui. Eu vou ficar sozinho. Então, a pessoa vai cedendo, ela vai fazendo coisas que normalmente ela não faria por causa da pressão dos supostos amigos, das amizades, que amanhã não vão estar lá para você, não vão te ajudar, não tem condições de te ajudar. Então, você tem que ter muito cuidado com quem você anda. Tem um ditado que diz, diga-me com quem andas e te direi quem és. E eu concordo com isso. Porque se você anda com as pessoas que fazem errado, a chance de você fazer o que é errado é muito grande também. Então, você tem que escolher muito bem as suas amizades. Por isso, o Força Jovem Universal. Ah, então todo mundo que está no Força Jovem Universal é uma boa amizade para mim? Não, não necessariamente. Ainda não. Tem pessoas que estão chegando agora, jovens que estão chegando agora, que não são boas amizades ainda. Eles, no momento, são más amizades. Mas eles estão buscando amigos novos para que eles se tornem boas amizades também. Isso é normal. A pessoa chega precisando de ajuda, fazendo tudo errado. Então ela vai se conectar com pessoas boas, amigos bons, que vão levá-lo a se tornar uma pessoa diferente também. Então a maioria dos que estão conosco são boas amizades. Os obreiros, os coordenadores, os jovens firmes, aqueles que vão te jogar para cima, vão te ajudar, vão te corrigir se for preciso, exortar. Então são pessoas que querem o seu bem. Aliás, um dos lemas do Força Jovem, do Projeto Help, é não te julgo, te ajudo. E aqui você vai ter aquela disciplina, por exemplo, a gente está aqui na Central FJU. Né? Como vocês sabem, foi inaugurada há pouco tempo. Aqui não se fala palavrão, aqui não entra droga, aqui não tem briga. Aqui a gente não deixa acontecer coisas que acontecem dentro de escolas hoje, que acontecem dentro das casas hoje. Aqui não. Então é um lugar saudável para o jovem encontrar pessoas do bem. E isso vai ajudá-los também a mudar. Porque, por exemplo, você está andando com jovens do Força Jovem. Eles não precisam do narguilé, eles não precisam do cigarro, eles não precisam da bebida, eles não precisam da droga, eles não fazem isso. Então eles não vão te influenciar a fazer isso, pelo contrário. Eles vão influenciar você a sair disso, se caso você faça. Porque o jeito de viver deles é diferente. É esporte, é saúde, é disciplina, é tudo do bom. Então, se você quer mudar de vida, quer estar com pessoas que querem o teu bem e vão te jogar para cima, então esse é o lugar para você. Ah, não, eu quero andar com, como é que fala? Eu quero andar com os Raús do mundo. Não é Raul que chama hoje? É Raul, não é? Pessoal que faz aí falcatrua, não é isso? Quero andar com os Raús do mundo, eu quero ir para baile, eu quero isso, eu quero curtir, eu quero beber, eu quero fumar, eu quero gastar vida. Então não é para você. Realmente não vai ser para você. Ah, eu quero continuar aqui me cortando, eu quero continuar deprimida, eu quero dormir com qualquer um, eu quero gastar o meu corpo. Não é para você. Se é isso que você quer, esse lugar não vai ser ideal para você. Porque nós não vamos incentivar você a continuar assim. Nós vamos incentivar você a mudar de vida e encontrar a verdadeira felicidade. Se é isso que você quer. Ah, não, eu quero sofrer um pouco mais. Então, vá em frente. Aliás, a Bíblia fala, né, sobre a parábola do filho pródigo, que estava na casa do pai e ele quis e curtiu o mundo. Pegou a herança dele e foi. E só voltou quando? Voltou quando ele viu que ele estava comendo lá junto com os porcos e na casa do pai tinha fartura lá, tinha tudo do bom. Quando ele decidiu voltar, ele quis uma vida nova, então o pai o recebeu de braços abertos. O pai não pôde ir lá tirá-lo da vida errada à força. Então, se você é um jovem que quer desenvolver os seus talentos, quer estar com outros jovens do bem,
que vão te ajudar, esse aqui é o lugar para você. Ah, não quero não. Eu quero mesmo sofrer. Então, não é para você. Não vem para cá, porque ninguém vai estar sofrendo junto com você aqui não. Aqui a gente vai te levantar. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês. Cuidado com as amizades. E a gente deixa vocês aqui hoje, então, com essa canção. Se liga no que falo. Se liga no que a gente falou e cuidado com o que os outros têm falado por aí. Tá bom? Obrigado a vocês. Que Deus abençoe. Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a gente, entra no site forçajovemuniversal.com. Fica aí, então, com um novo clipe da banda FJU. Se liga no que falo. O segundo evento em menos de 6 meses, aqui na esplanada do Templo de Salomão. Por essa, você não esperava. Isso porque o Jesus está comemorando a primeira década. E quantas vidas já foram transformadas nesse período, não é mesmo? São 10 dias de reuniões que têm marcado a vida de todos que chegam aqui. E é claro, a FJU não ficaria de fora dessa celebração. Grande privilégio para a galera jovem. Mas afinal, você sabe qual é a Next Generation? Aqui o pessoal é muito animado e ele dedicou uma música pra gente que tá retornando agora. Então isso pra mim me dá mais vontade de voltar. E é a primeira vez que eu tô vindo num evento da Força Jovem aqui no Templo. Eu espero sair daqui hoje leve, feliz e com a certeza de que Deus é comigo. É muito gratificante estar aqui junto com essa galera animada, até porque é uma energia diferente, né? Quando você pisa aqui, você já sente algo diferente. Bom, pra falar a verdade, eu nem sei que geração eu faço, mas eu sei uma coisa, e eu tô convicto que eu quero fazer parte dessa geração do Força Jovem. É a primeira vez dela aqui com a gente no evento da FJU. Véi, seja muito bem-vinda. Eu tô gostando bastante, eu recomendo para outras pessoas vir também. E quem te convidou para estar aqui hoje? Foi minha amiga Thaís, ela tá ali, ela sempre vem, ela sempre me chama, aí demorou, mas eu vim. Valeu a pena ter vindo hoje? Valeu, eu gostei bastante. Galera, eu recomendo bastante, todo mundo venha pra cá. Tô achando muito legal, tipo assim, uma experiência muito única e trazendo muito alívio pra mim, porque eu tava bem angustiada antes de vir. E tá sendo uma experiência muito legal e divertida pra mim. E você aí do outro lado da tela, já sabe qual a próxima geração? Fique atento, começa agora o resumão do Next Generation. Sejam bem-vindos ao FJU Next Generation. E olha que privilégio nós temos hoje aqui presente, o Bispo Macedo, dando um conselho para toda essa galera aqui. Confere comigo os melhores momentos. Graças a Deus, presta atenção, se você atentar para o que nós vamos falar, que na realidade não são minhas as palavras, você pode mudar a sua vida aqui e agora. Você pode mudar a sua situação aqui e agora. Então logo eu termine de falar, sua vida vai mudar. Se você crer. A primeira página da Bíblia, no primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no princípio tudo era perfeito, assim como quando a gente nasce. Mas alguma coisa aconteceu entre o primeiro versículo e o segundo. Aconteceu uma rebelião lá no céu e o diabo veio para esse mundo e tornou-se em forma e vazia. Que é o que acontece quando a gente cresce. A gente cresce
na inocência, na pureza. Mas os dias vão passando, a gente vai crescendo e a gente vai absorvendo o mal que os adultos que sofreram também a mesma coisa trazem para nós. E o Espírito de Deus, quando falou, usou só a boca, a palavra, ele disse: haja luz. Imediatamente a luz se fez. Não havia, só havia trevas. E da mesma forma como o Espírito de Deus falou, haja luz, Ele fala para você que está vivendo nas trevas. Mas, graças a Deus, o Espírito de Deus paira sobre esse vazio. Ele paira sobre você aqui e agora. Tão certo como meu Deus existe, tão certo como Deus existe, Ele paira sobre você. Agora. Para fazer que haja luz na sua vida. Sua vida é uma preciosidade que você não tem ideia de quão grandiosa ela é nas mãos de Deus. Quando você está na mão de Deus, Ele conduz a sua vida de acordo com a vontade dEle, e aí tem que arrebentar. Amém? 47 anos, quando o senhor começou, o senhor queria ganhar almas pelo mundo inteiro, mas não tinha ideia ainda do que ia acontecer. Olha os filhos aí, ó. Eu não sou mais eu não sou parte do comum, sou nova geração de eleitos para Deus. Eu não sou mais eu vou mostrar na minha vida, sou nova geração de eleitos para Deus, Então, olha só, traz aqui para mim, por favor. Agora eu queria que vocês prestassem atenção, quando a gente fala de geração excelente, eu lembro de um personagem bíblico, de um homem que viveu há muitos anos atrás, mas a Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente. Quem sabe quem ele era? Daniel. A palavra de Deus diz assim, Daniel 5:12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Quer dizer, Daniel viveu numa época, não só ele, mas os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, em que as coisas erradas eram comuns, mas eles não cederam às pressões que eles viviam. Eles foram trazidos para o palácio, vocês sabem muito bem a história deles, quando Daniel não quis se alimentar das iguarias do palácio, que representam as coisas desse mundo, e ele pediu para se alimentar ali de vegetal, fruta, legumes, e a aparência dele, depois de alguns dias, era melhor do que a aparência daqueles que comiam tudo. Isso chamou a atenção de todas as pessoas que estavam ali. E quando a gente fala de geração, o next generation, que é a próxima geração, vocês são essa próxima geração. Vocês serão os pastores de amanhã, as esposas de amanhã, vocês serão os pais de amanhã, vocês são a próxima geração desse mundo, e você não pode aceitar ser uma geração qualquer.
Nós sabemos que os jovens desse mundo, eles vivem uma vida errada, eles vão na contramão da palavra de Deus. Mas se você é de Deus mesmo, se você deseja agradar, honrar a Deus, as suas atitudes têm que ser diferentes. Uma das expressões mais usadas pelas pessoas é: eu fiz o quê? Eu fiz o meu melhor. Mas nem sempre o seu melhor é suficiente. Aliás, muitas vezes, o nosso melhor não é o suficiente. Então o que acontece? O espírito excelente numa pessoa, ele não aceita o bom. Tem gente que diz assim: eu não quero qualquer coisa, eu não quero o bom, eu quero o melhor. Se for para eu comprar um tênis, eu quero o melhor. Se for para comer fora, eu quero comer no melhor restaurante, eu quero a melhor roupa. Então tem muitas pessoas que se aplicam muito no querer ter o melhor, querer pedir o melhor. Eu não tenho problema com isso, só que elas esquecem do quê? Elas esquecem do ser melhor e fazer melhor. Então você tem que ter muito, mas muito cuidado, para que você não venha se contentar com o bom. Como eu falo, não sei se tem aquela tela aí, que o bom, ele é o inimigo do quê? Ele é o inimigo do melhor. Quando você aceitar ser bom, fazer o bom, você vai estar longe do melhor. E nós temos que ser os melhores. Repito, esse ser o melhor não tem nada a ver com eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que o outro. Não é competição entre um e outro, não. É ser o melhor para o Senhor Jesus. É poder ver em você o espírito excelente que hoje faz muita falta nas pessoas nesse mundo. Isso tem que estar, como se diz, gravado no seu coração e nas suas atitudes. Você não pode ser apenas um bom filho, você tem que ser o melhor filho possível para os seus pais. Você que é um obreiro, você não pode ser um obreiro qualquer, você tem que ser o melhor, fazer o melhor para Deus. Olha, eu não tenho muito tempo disponível, mas no tempo que eu tenho, eu vou ser o melhor. É igual o time de futebol. Eu não sei se isso acontece ainda hoje, mas eu lembro quando eu jogava futebol, o que acontecia? Vinha duas pessoas para escolher o time, né? Então vem cá, por favor, vem cá um pastor aqui. Par. Ímpar. Ganhei. Quero o Felipe. Quero ele aqui. Eu quero ele. Vem cá. Quero ele aqui. Deixa eu ver. Vem você, meu time. Pastor Jardel lá. Pastor Jardel? Ih, vai se dar mal, hein? Vem você, quero você. Escolhe aí. Como é que vocês vão se sentindo? Nada. Quem vai ficando por último, vai se sentindo como? Quem já passou por isso? Os últimos vão ficando como? Não quero jogar mais não. Não fica com raiva não, aprende a jogar bola. É ou não é verdade? Aqui você tem duas opções. Quais são as opções? Você pode ficar emburrada, ficar com raiva e falar assim: eu nunca mais volto para jogar, eles não são meus amigos, eu não gosto deles. Você pode ficar com raiva deles, ou você pode falar o seguinte: me dá uma bola aqui, porque agora eu vou treinar, agora eu vou entrar numa escolinha, agora eu vou ficar chutando a bola lá na minha garagem, eu vou aprender, porque eu vou ser tão bom quanto eles são. E na próxima vez que forem escolher, eles vão me escolher primeiro. Esse é o espírito excelente. O espírito excelente não fica com raiva dos outros, não. O espírito excelente pensa assim: como que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer para melhorar, para fazer mais para Deus? Não é para ter melhor, não. Não é para ter algo melhor, é para ser melhor, para servir melhor, para fazer melhor. Essa é a geração
que Deus está buscando. Ao invés de ficar reclamando, murmurando, culpando os outros, ficar para lá com inveja dos outros. Não, eu quero servir mais, eu quero ser melhor. E é essa geração que a gente está procurando formar no Força Jovem. Essa é a Next. Você está precisando de desabafar agora, falar com alguém? Olha aquela tenda amarela lá, olha lá. Ali é a tenda do cantinho do desabafo do Projeto Help, pronto para conversar com você, para ajudar você. E é claro que o Projeto Help não poderia ficar de fora dessa. Hoje nós recebemos alguns voluntários aqui para dar aquele apoio emocional para os jovens que estão precisando desabafar. Eu não sou mais eu não sou parte do comum. Sou nova geração de eleitos para Deus. Eu não sou mais eu vou mostrar na minha vida. Sou nova geração de eleitos para Deus. Tava sentindo um vazio enorme dentro de mim e eu precisava conversar com alguém, só que eu não tava conseguindo. Eu achei que aquele iria me ajudar e ajudou muito. Foi muito boa, eu adorei. Vê, quem nunca entrou no Templo de Salomão? Faz assim. Meu Deus. Olha só, se vocês quiserem, a gente vai, os Uniforças, os pastores vão ajudar para você ir lá, entrar e olhar e fazer uma oração. Quem quer ir lá? Quem quer entrar agora? A minha expectativa é muito alta, porque todos os meus amigos que já estão há um ano, há um bom tempo na igreja, eles sempre vieram, eu sou a única que nunca vim. Então, estou com uma expectativa muito alta. Depois que você sair de lá, me encontra aqui para contar pra gente o que você achou do Santuário do Templo de Salomão? Com certeza eu falo, sim. Fechado. E aí, você acabou de sair agora do santuário. Me conta como foi lá dentro, qual foi a sua experiência? Olha, foi muito lindo, foi do jeito que eu estava imaginando mesmo. Quando a gente chega lá, a gente já consegue sentir a paz que tem ali, a presença do Senhor Jesus, e é muito tocante, é muito lindo mesmo. É tudo muito grande, é tudo muito alto, parece que é inalcançável, sabe? Aí você se sente tão pequeno, mas é uma paz muito grande que você sente ali dentro. Eu gostei muito e eu senti a presença de Deus ali dentro. Eu amei demais a experiência, quero voltar de novo. Porque esse brilho no olhar, o que você viu lá dentro que te chamou tanto a atenção? A presença de Deus é tanta que nem tem como explicar. Como você está saindo daqui dessa tarde? Com uma paz enorme, com alegria. Quero chegar em casa só e contar pra minha mãe. Mãe, conheci o Templo de Salomão, entrei lá dentro e tô saindo transformada. O que você viu no santuário do Templo de Salomão que te chamou tanto a atenção ao ponto de mexer com você dessa forma? Eu só senti, foi incrível. A hora que eu entrei, eu já comecei a ficar com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, é hoje. E como você está saindo dali, o que você espera até o fim desta tarde?
vai ser tudo incrível, igual foi estar aqui dentro agora. E eu amei. Rayane, conta pra mim o que você já ouviu falar do Templo de Salomão, o que você esperava encontrar aqui e o que você realmente encontrou. Olha, eu já escutei bastante ouvir falar que o templo era uma coisa grandiosa, bonita, maravilhosa e que era uma coisa que se sentia bem em paz, sabe? Mas assim, eu não esperava que fosse tão bom de verdade. Eu vim, eu bati de cara mesmo, nem tinha entrado, só de passar aqui do lado eu já comecei a chorar. Eu entrei aqui mesmo e já fiquei toda feliz. Me senti muito leve. Cada passo que eu dava, assim, pra ir ao altar, parecia que eu tava me encontrando com Deus, indo me encontrar com Ele. É uma coisa muito libertadora, muita paz, sabe? Muito bom. Valeu a pena estar aqui neste sábado? Com certeza, não tem dúvidas. Foi ótimo. Pretende voltar mais vezes? Claramente, sempre. Quando eu puder, o mais rápido possível. Murilo, conta pra mim qual foi a sua experiência no Santuário do Templo de Salomão e por que você ainda nunca tinha entrado aqui? Sempre planejei vir pra cá, mas nunca deu certo. Já tiveram vezes que eu consegui vir, mas não consegui entrar, porque não foi no momento certo. E hoje eu participei, entrei e foi assim uma experiência incrível. Foi um momento que a gente só via pela televisão, só via às vezes pela internet e vendo hoje pessoalmente é uma experiência que não dá pra explicar. Realmente não dá pra gente falar como que é estar ali. Porque é só vivendo mesmo para poder falar. Convida alguém para mim? Com certeza. Quem puder vir aqui para o Templo de Salomão, venha, porque é uma experiência única. Chegou um dos momentos mais importantes do nosso evento, o momento da busca ao ar livre. Venha sobre nós, queremos receber neste momento com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Oh meu Deus e meu Pai, é isso que nós queremos, para sempre te servir, te honrar. Então faz desse jovem um jovem teu, meu Senhor, dessa próxima geração, daqueles que te servem em espírito e em verdade. Que hoje possam nascer mais Renatos, mais Adelines, jovens que chegaram aqui nesta tarde, talvez envergonhados, com vergonha da própria vida, achando que para eles não tinha jeito. Mas se teve jeito para esse casal, tem jeito para a gente, meu Pai. Tem jeito para ele também. Então que o Senhor venha usá-los, porque aqui estão aqueles que te buscam. Muitos jovens estão lá fora bebendo, se drogando, buscando os prazeres deste mundo, mas esses escolheram estar aqui na tua casa, na tua presença. Então que haja uma diferença nesta geração de jovens com espírito excelente, que vão te servir em espírito e em verdade. É o que nós determinamos em o nome do nosso Senhor Jesus. Dá tchau, ó. O amor da minha vida é Deus. Tudo que é meu hoje é seu. Ele veio pra me salvar. O nosso o amor da minha vida é Deus. Tudo que é meu hoje é seu. Como é o seu nome? Miguel. Miguel, como que foi a sua experiência aqui no Templo Salomão? É a primeira vez? Isso, foi a minha primeira vez aqui. E aí, como que foi a sua experiência? Foi ótima, gostei e é um lugar de paz. Gostei. Você veio de onde? De Taubaté, São Paulo. Você pretende voltar mais vezes? Pretendo sim, com certeza pretendo, porque gostei muito, viu? Olha, a hora que eu entrei, de imediato já senti uma paz muito grande. É um ar leve, sabe? Um ar mais leve assim, tudo. Vem fazer parte da geração que encontrou a vida. FJ.